Olá pessoal, bem-vindos ao canal Medicina em Class. Eu sou o professor Gilvano Amorim e esse é o curso de Eletrocardiografia Básica. Hoje nós vamos conversar com você na nossa aula de número 2 sobre o coração como campo elétrico. Os objetivos desta aula são, em primeiro lugar, compreender o conceito de campo elétrico, compreender o comportamento das forças elétricas atuantes em um campo, o modelo de campo elétrico do coração, o coração como campo elétrico. Nós vamos também conversar sobre um protótipo de galvanômetro para que a gente entenda o eletrocardiógrafo como um galvanômetro. E finalmente vamos falar sobre conceitos de derivações com observações, com uma estrutura de pensamento importante para compreender o eletrocardiograma e finalizaremos com noções de vetores de força. Então vamos lá. Pessoal, então o objetivo principal da aula de hoje é nós entendermos o fenômeno elétrico do coração do ponto de vista do campo elétrico ou de campo elétrico. E isso é importante para a gente entender como que as atividades da sístole elétrica do coração são registradas naquilo que nós conhecemos hoje como traçado eletrocardiográfico. Sem essas bases que a gente vai trabalhar na aula de hoje, a gente precisa apelar para as memorizações, para decorar, para repetir sem entender. Então é importante que você não pule essa aula, é importante que você, ainda que se assuste um pouquinho com a ideia de campo elétrico, quero tranquilizar, nós vamos fazer cálculo nenhum, nada de Newton por Coulomb, nada disso, mas eu preciso resgatar o conceito com você. Então eu vou representar aqui uma área do espaço, pessoal, uma área que seja dominada por uma carga Q qualquer. Como recurso inicial, vamos considerar que a carga dessa carga Q seja positiva, só para que a gente entenda o conceito de campo elétrico. Então aqui está, esta é uma carga positiva. Essa carga, pessoal, ela gera um campo de força periférica a si mesmo. Então vou representar como essas linhas horizontais o campo de força, a área de atuação dessa carga Q positiva hipotética que nós estamos considerando em nossa aula inicial. Ora, essas linhas horizontais, pessoal, elas representam que nesta área de abrangência da carga Q, a força do campo é igual. Então, do ponto de vista desta aula, a força que essa carga Q exerce sobre outras cargas que estejam periféricas a ela é exatamente a mesma, tá? Então agora nós vamos imaginar uma outra carga que, por ser de intensidade bem menor que essa carga positiva que nós estamos considerando, vou considerá-la com a letra Q minúscula e vou também considerá-la positiva. Ora, nós sabemos que duas cargas positivas, elas se repelem, assim como duas cargas negativas também se repelem. Então eu vou representar a força que essa carga Q vai atuar através do seu campo elétrico nessa carga Qzinho. Vou representar como um vetor que foge, que mostra repulsão em relação a essas cargas. E isso é muito importante de considerarmos no momento de nós entendermos a dinâmica que gera o traçado eletrocardiográfico como hoje nós conhecemos. Se eu tivesse aqui uma outra carga, Qzinho também, e essa carga Q fosse negativa, nós teríamos exatamente o contrário. Se essa carga então fosse negativa, ela sofreria por conta da influência do campo elétrico de Qzão, ela desenharia para nós um vetor de força de atração. Então olha só, cargas semelhantes, seja positiva, seja negativa, a gente vai ter um campo elétrico representado aqui por uma força de repulsão, ao passo que se a carga for de sinal contrário à da carga do campo elétrico, nós vamos ter o exercício de uma força de atração. Do ponto de vista da eletrocardiografia básica,
do ponto de vista dos objetivos da nossa aula, nós que queremos chegar no entendimento do eletrocardiograma, não interessa o cálculo da intensidade dessa força. Porém, pessoal, é extremamente importante nós entendermos esse vetor, essa força que tem a mesma direção das forças da carga do campo visual, porém tem sentido variável de acordo com a carga que nós fazemos adentrar nesse campo elétrico. Pessoal, nós chamamos a esta carga que se vai intrometer no campo visual de Qzão, aqui representado pela letra Q negativa, Qzinho, nós chamamos de carga de prova. Então eu quero que você grave esse nome, carga de prova. Eu só consigo, pessoal, demonstrar a realidade de um campo elétrico a partir do uso de uma carga de prova. Conhecendo a polaridade da carga de prova, se positiva ou negativa, e conhecendo a intensidade da força que ocorre no campo elétrico, é que nós conseguimos reconhecer o campo elétrico. Muito bem, então a carga de prova pode ser positiva ou negativa. Pessoal, por convenção, a carga de prova é quase sempre positiva. Em eletrocardiografia, nós utilizamos cargas de prova positiva e negativa. E você vai passar agora a entender isso. Então, esse comportamento de forças de um campo elétrico, de uma carga Q qualquer, é muito importante para que nós entendamos a dinâmica do campo elétrico. Agora vamos fazer um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais nessa nossa aula e vamos imaginar aqui nesse espaço o nosso coração. Olha só, meu desenho romântico aqui de um coração. Então o coração tem um comportamento elétrico a partir de uma atividade estereotipada, de uma corrente de lesão organizada que caminha por aqui, que por enquanto nós vamos ignorar que exista. Eu vou admitir que o coração tem uma carga fixa e estática positiva, por exemplo, tá? Daqui a pouco a gente vai trabalhar isso um pouquinho melhor. Muito bem, então, imaginando que o nosso coração tem uma carga elétrica significativa, por enquanto positiva, ao fazer aproximar uma carga de prova aqui representada por Qzinho, uma carga de prova negativa, nós vamos ter a geração de um vetor de força, de uma força de atração. Essa força de atração, então, pessoal, vai ter um sentido a favor daquela carga positiva que está aqui representada pelo coração. Se por outro lado eu fizer aproximar do meu campo visual uma outra carga de prova, Qzinho, uma carga de prova com a polaridade, com a carga negativa, nós vamos ter, como nós já falamos, o desenho de um vetor de força de repulsão, um desenho de força contrário àquele. Muito bem, então o primeiro entendimento que eu quero aqui resgatar com você é imaginar o coração como um campo elétrico. Ora, a dinâmica, o princípio do eletrocardiograma, pessoal, é fazer aproximar do coração uma carga elétrica que vai perceber a dinâmica das mudanças que vão acontecer aqui e a partir dessa variação de força, de quanto o vetor vai variar aqui, nós conseguimos então um registro estereotipado e vamos chegar lá no traçado propriamente dito. Então nós usamos em eletrocardiografia uma combinação de cargas de prova positivas e cargas de prova negativas, dispostas, pessoal, de uma forma sempre diametral, de uma forma sempre opostas entre si. Então imagina que seja o meu coração, esse é meu braço direito e braço esquerdo. Eu vou colocar aqui no braço esquerdo uma carga de prova, eu vou colocar aqui no braço direito outra carga de prova. E vamos entender por que fazer isso.
E essa carga de prova, pessoal, ela vai ser então negativa do lado direito e positiva do lado esquerdo. Admitindo que o nosso coração gera nesse momento aqui um campo estático, um campo fixo com carga positiva, nós vamos ter um comportamento interessante, pessoal. Nós vamos ter aqui um vetor de força de atração, perdão, desse lado nós temos um vetor de força de atração, porque são cargas diferentes, ao passo que aqui nós temos um vetor de força de repulsão. Por que eu utilizo, por que eu me valho dessas cargas elétricas, pessoal, diametralmente opostas? Porque o aparelho vai fazer a somatória dessas forças e nós vamos gerar aqui um vetor bastante significativo, que é um vetor resultante da carga de prova negativa inserida de um lado do campo elétrico do coração e a carga de prova positiva inserida do lado contrário do campo elétrico do coração. Isso gera então um vetor de força resultante que é maior, note-se, e isso é um recurso interessante, que é maior do que cada força, cada vetor de força separadamente. Então, do ponto de vista da compreensão de como é que se gera o traçado eletrocardiográfico, não perca de sua mente esse recurso de imaginar o coração como um campo elétrico. Daqui a algumas aulas nós vamos estudar, pessoal, a eletrofisiologia do coração. E nós vamos entender o que é impulso elétrico, como é que ele se dá e qual é a importância clínica disso. Por enquanto, eu quero que eu e você imaginemos o seguinte. Imagine que essa elipse aqui fosse o nosso coração, né? A gente teria aqui então um desenho bastante grosseiro, mas ele serve para resgatar um conceito que eu quero que tenhamos nesse momento. Nós temos no nosso coração a caminhada, um trânsito elétrico. E você se lembra de que carga elétrica é como uma enxurrada, é como uma corrente de elétrons. Então existe uma série de fenômenos e nós vamos ter que o coração, originalmente, como nós desenhamos naquele primeiro momento, originalmente positivo, e aqui eu quero imaginar o eixo longitudinal apenas do coração, vai havendo uma mudança nessa polaridade positiva e aquela onda, aquela enxurrada de elétrons percorrendo longitudinalmente o coração, pessoal, vai transformando essa carga positiva em carga negativa, certo? Então, aquela polaridade que era francamente positiva do coração, com a passagem da corrente elétrica, ela se mostra positiva, para logo em seguida se recuperar e tornar-se novamente positiva. Nós chamamos, antes de dizer o que nós chamamos, nós vamos gerar uma alteração, uma plástica no campo elétrico do coração, nesse momento de repouso e nesse momento de trânsito da corrente elétrica. Então o que nossa carga de prova vai medir em termos de campo visual, no que se refere a vetor de forças, e a intensidade desse vetor vai variar, pessoal, desta condição de repouso para a condição em que há uma passagem da enxurrada de elétrons. Agora eu quero que você e eu pensemos nisso de uma forma muito mais dinâmica. Lá estava todo mundo positivo no potencial de repouso, e com a passagem da enxurrada da corrente de elétrons, o fenômeno é muito dinâmico. Ele fica negativo para em seguida positivar-se novamente, fica negativo para em seguida positivar-se, fica negativo para em seguida positivar-se, e assim vai numa transição muito rápida, pessoal. Então nós temos um comportamento dinâmico, um comportamento estereotipado, um comportamento pré-determinado
dos potenciais elétricos do coração. Agora, vamos voltar à nossa carga de prova? Aqui eu vou colocar nosso Qzinho, um Qzinho positivo, por hipótese, eu poderia considerar também aquele diametralmente oposto, e um Qzinho negativo. Então, olha só, no momento em que eu tinha aquele primeiro estado que nós admitimos uma polaridade, uma carga positiva para o nosso coração, ao fazer ingressar no campo elétrico do coração, assim positivado, nós havíamos gerado uma onda, um vetor de repulsão, um vetor que fazia um sentido de afastamento. No momento em que a enxurrada de elétron corre longitudinalmente o coração, nós vamos ter, pessoal, um momento em que aquele vetor positivo, ele vai, deixa eu utilizar aqui o espaço da carga positiva, depois nós vamos pensar na carga negativa. Aquele vetor, ele vai ficando menor, ele chega num tempo em que ele se torna nulo, para em seguida ele se reapresentar progressivamente na outra direção, na medida que a transição dessa carga de positivo para negativo, porque a minha carga de prova positiva, ingressando num campo elétrico negativo, vai formar um vetor de força de atração, que nós representamos como um vetor de força que aponta aquela carga do campo elétrico. Então esse recurso, pessoal, é muito importante para você entender a dinâmica do campo elétrico do coração, que muda constantemente a sua diferença de potencial a partir do trânsito da corrente. Ora, se eu tiver trabalhando com uma carga de prova negativa, acontece exatamente o contrário, com a mesma dinâmica. Se eu potencializar a combinação de duas cargas de prova diametralmente opostas, eu vou ter então esse fenômeno ampliado, o fenômeno dos vetores resultantes vai ficar ampliado. Você agora, com essa noção do coração como um campo elétrico, está pronto para dar o próximo passo no sentido do entendimento do coração como um campo elétrico. E o que isso tem a ver com o traçado eletrocardiográfico, que é o nosso objetivo final para chegar lá. Eu quero aproveitar nesse momento, pessoal, e relembrarmos como é que é a base estrutural de um galvanômetro. Vocês se lembram que o galvanômetro é um aparelho que consegue medir pequenas diferenças de potencial, ou seja, na verdade ele consegue medir cargas de pequenos campos elétricos. E aí quando essa carga varia, ele é sensível para perceber essa variação. Então aqui eu vou fazer um modelo experimental e você pode fazer isso ao vivo e a cores, se quiser demonstrar isso. Eu vou imaginar dois ímãs afastados no espaço. E aqui entre esses ímãs eu vou ter um enrodilhado em que eu vou ter, nesse enrodilhado de fios, eu vou submeter a uma carga elétrica. Então aqui eu vou ter a passagem de uma carga elétrica. Se você estiver fazendo um teste em casa, pode ser, por exemplo, com uma pilha elétrica de 1.5 volts, funciona muito bem. Então, ao fazer chegar uma carga, fechando o circuito nesse eletrodo aqui feito por um rodilhado de fio condutor, você vai ter uma variação espacial do comportamento desse enrodilhado, que pode ora aproximar-se de um ou de outro ímã, já que eles estão diversos do ponto de vista de polo norte e polo sul. Na medida, inclusive, que eu inverto essa polaridade, eu tenho aqui uma oscilação. Pessoal, você pode recorrer a aulas específicas e materiais específicos se quiser entender um pouco mais de galvanômetro, mas isso aqui para nós é o que nós precisamos, dessa alma, desse entendimento, para dizer para você que na medida em que eu vario a energia e a polaridade aqui, eu tenho um comportamento de forças de repulsão ou de atração em relação aos ímãs que estão dispostos de forma contrária em relação aos seus polos norte e polo sul. Se eu tivesse um ponteiro aqui, e
esse enrodilhado oscilasse, pessoal, eu poderia inclusive criar uma graduação em que eu poderia medir, de acordo com a oscilação desse ponteiro, eu poderia medir o comportamento desta oscilação, que é dependente da energia e dependente da polaridade. Isso é um aparelho, isso é a alma de um eletrocardiograma. Então vamos fazer agora uma aproximação que vai nos permitir traduzir isso aqui em termos de eletrocardiograma. Agora nós vamos substituir o enrodilhado de fios pelo próprio coração, já que o coração tem, nós já acabamos de falar isso, o coração tem esse comportamento de campo elétrico. E vamos substituir os ímãs por eletrodos que vão funcionar como carga de prova. Olha só, então o que o eletrocardiograma faz, pessoal? Nada mais, nada menos do que fazer aproximar em pontos estereotipados da superfície do nosso corpo eletrodos que perceberão a variação do campo elétrico do coração e registrarão essas variações do campo elétrico. Muito bem. Então imagine que aqui eu tenho um eletrodo positivo, um eletrodo negativo, e imagine que pela passagem da corrente elétrica eu tenho aqui um campo que oscile, uma energia que oscile de positivo para negativa. Então eu tenho esse eletrodo gerando num primeiro momento um vetor de força que se afasta, ao passo que esse aqui, diante do mesmo fenômeno elétrico do coração, vai registrar um vetor de atração. Esse então tem um vetor que foge, que repulsa da carga maior do coração, e esse aqui tem um vetor que atrai, que aproxima. O eletrocardiograma então amplifica a resultante da somatória desse vetor e consegue registrar um vetor grande, ok? Ao contrário, quando essa carga se transmudar, ele vai fazer exatamente o desenho oposto a esse, você já entendeu por quê, e o vetor resultante será um vetor exatamente diferente. Como é que isso, pessoal, se transformou no traçado que ora nós conhecemos? Muito bem, eu quero resgatar com você, agora que você já fez essa caminhada comigo, eu quero resgatar aquela ideia do ponteirinho, a partir do comportamento do coração como campo elétrico, investigado a partir de dois eletrodos, né? Então o que a gente fez com o coração, com o eletrocardiograma em relação ao galvanômetro, foi trazer os eletrodos ao invés de ímã, e em vez de ter um enrodilhado no fundo, no centro, nós temos o próprio coração. Então eu teria aqui, de uma forma, se eu tivesse um mostrador, eu teria uma variação nesse sentido, né? Diferença de vetor de repulsa, vetor de atração, zerou. Vetor de repulsa, vetor de atração, zerou. Então, nesse modelo, pessoal, não seria tão útil, não seria muito interessante se eu tivesse simplesmente essa graduação. Ficou um tempo aqui repulsando, zerou, ficou um tempo atraindo, voltou a zerar. Eu não tenho isso de uma forma muito interessante. Alguém teve a ideia de transformar essa oscilação vertical, de transformá-la num registro cinético? Ou seja, eu vou agora fazer a minha caneta, fazer aquele registro vertical das oscilações que a gente acabou de mostrar para você. Imagine que agora eu tenho aqui, transitando pelo fundo onde essa caneta vai escrever, eu tenho um papel numa velocidade constante. E essa caneta parada, porém o papel caminha através dela. O que ele vai registrar? O traçado eletrocardiográfico. Vai chegar no registro do que hoje conhecemos como traçado eletrocardiográfico. Então, pessoal, trazendo essa ideia, fica muito mais fácil de nós entendermos, fica muito mais fácil de explicarmos o funcionamento do eletrocardiograma e da forma como esse traçado chegou até nós. E eu quero finalizar esta aula de hoje trazendo, a partir desta visão que nós discutimos, trazer o conceito
de derivações. Pessoal, quando eu combino de forma estereotipada, de forma conhecida, o posicionamento de uma ou duas cargas na superfície corporal, de forma que ela perceba alterações do campo elétrico do coração, nós chamamos essa combinação de derivação. Então eu posso, por exemplo, estou pensando numa derivação que nós chamamos de D1. Eu vou lá e coloco uma derivação no braço direito, outra derivação no braço esquerdo. Então eu as coloco em posição diametralmente oposta. E agora o que vai ser registrado é aquele fenômeno de ampliação que eu descrevi para vocês. Então nós temos a partir disso as derivações. Então derivação é o combinado da posição desse eletrodo de carga, dessa carga de teste que nós chamamos de eletrodo, não é? Então a combinação desse posicionamento conhecido, estereotipado, nós chamamos de derivação. Então nós temos as derivações unipolares, quando eu uso apenas um terminal em uma determinada área conhecida da superfície corporal. E quando eu combino dois eletrodos diametralmente dispostos, eu tenho as derivações bipolares. Então agora você entendeu como é que nós chegamos no desenho das derivações, como é que se gera o desenho do traçado eletrocardiográfico a partir desse princípio, tá, pessoal? E isso também traz o que nós chamamos de vetor de força, que nós vamos trabalhar numa aula específica, uma aula de vetorcardiografia básica, trazendo aquela ideia básica que trabalhamos hoje nos vetores de campo elétrico para o comportamento elétrico do coração. Então vejo você na próxima aula, obrigado pela companhia. Se foi legal, não esqueça de deixar um like, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho. Essas atitudes são importantes, pessoal, porque elas disponibilizam melhores funcionalidades aqui desse dispositivo do YouTube e nos facilita bastante em relação às próximas aulas. Então, pessoal, até a próxima aula e um abraço.